Existe uma pergunta que me acompanha há muitos anos. Por que duas pessoas podem passar exatamente pela mesma tempestade, e anos depois, uma delas reconstruiu completamente a própria vida, enquanto a outra ainda vive presa naquele mesmo dia? Essa pergunta não nasceu em um livro, não nasceu em uma universidade, ela nasceu observando pessoas. E foi essa pergunta que mudou completamente a forma como eu enxergo o ser humano. Por que duas pessoas passam pela mesma tempestade e apenas uma consegue seguir em frente? Durante mais de 50 anos, trabalhei em alguns dos ambientes mais exigentes do planeta, tempestades reais, plataformas de petróleo, projetos bilionários, emergências, pressão. Mas, quanto mais observava as tempestades do mar, mais percebia outra tempestade, a que acontecia dentro das pessoas. Porque a maior plataforma que já vi desmoronar não era feita de aço, era feita de certezas. Um cargo, uma empresa, um casamento, uma saúde que parecia eterna, uma identidade construída durante décadas. Quando essas estruturas caem, não desaba apenas uma parte da vida. Muitas vezes, desaba a forma como a pessoa se enxergava. A maior plataforma que já vi desmoronar não era feita de aço, era feita de certezas. Foi então que comecei a prestar atenção em algo curioso. As pessoas acreditam que sobrevivem às crises por causa da inteligência, ou da experiência, ou da força. Mas, depois de observar milhares de histórias, percebi que isso não explica tudo. Conheci pessoas extremamente inteligentes, que desistiram, e pessoas simples, que reconstruíram tudo. A diferença não estava na tempestade, nem na capacidade intelectual, estava na forma como cada uma dava significado ao que estava vivendo. E essa descoberta mudou minha vida. A diferença não estava na tempestade, estava no significado que cada pessoa dava a ela. Há muitos anos, conheci um profissional que perdeu o emprego depois de décadas de dedicação. Ele dizia: "Perdi minha carreira." Mas, conversando com ele, percebi que havia perdido algo maior. Ele acreditava que tinha perdido quem era. Algum tempo depois, conheci outra pessoa que viveu praticamente a mesma situação. Ela também sofreu, também chorou, também teve medo, mas dizia uma frase diferente. "Não sei qual será meu próximo capítulo, mas minha história ainda não terminou." Percebe a diferença? A tempestade era parecida, a narrativa interna era completamente diferente. A tempestade era parecida, a história que cada um contava para si mesmo era diferente. Talvez você esteja atravessando uma tempestade neste momento. Talvez ninguém saiba, porque algumas tempestades não fazem barulho. Mas existe uma pergunta que pode mudar completamente sua forma de olhar para este momento. Você está tentando sobreviver ou está aprendendo a reconstruir? São coisas completamente diferentes. Sobreviver é continuar respirando. Reconstruir é voltar a enxergar um futuro. Depois de observar milhares de pessoas, cheguei a uma conclusão. As tempestades não escolhem quem vai enfrentar dificuldades. Todos nós enfrentaremos. A diferença está no que fazemos quando o vento começa a soprar. Talvez o maior milagre não seja impedir a tempestade. Talvez o maior milagre seja descobrir que ainda existe vida depois dela. Quero deixar uma pergunta para você. Qual foi a tempestade que mais transformou a sua maneira de enxergar a vida? Se fizer sentido, escreva apenas uma palavra nos comentários: tempestade. Na próxima semana, quero conversar sobre um erro silencioso que vejo pessoas inteligentes cometerem justamente quando mais precisam decidir. Até lá!